Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Bom, hoje a gente vai falar sobre como manter a motivação do estudo de inglês. Porque muitas vezes a gente inicia os estudos com aquela vontade, com aquela energia, e ao longo do tempo, da rotina, do dia a dia, a gente vai perdendo essa motivação. Então, o assunto, o bate-papo de hoje é sobre isso. Como que faz para manter a motivação no dia a dia, mesmo com a rotina que a gente tem estressante ou não, com muitas tarefas a fazeres? Como fazer para manter essa motivação? Então, eu quero saber um pouco mais aqui com a Vânia. Se você pudesse falar assim, o pontapé inicial. Como a gente começa para começar da forma certa, para que a gente consiga manter essa motivação ao longo do tempo? Primeiro, entender que eu amo estudar a origem das palavras. Significado, etimologia, eu amo. Entender que motivação é diferente de inspiração. Tem gente que confunde uma coisa com a outra. Motivação, motivo da ação. Então, por que eu vou estudar? Vamos lá, a gente tem falado aqui em todas as semanas nos nossos episódios sobre estratégias para a gente conseguir alcançar a fluência de maneira eficiente, mais rápida. E aí, no meio do caminho, um monte de coisas acontecem. Tem vários pontos que as pessoas precisam trabalhar, além de estudar, evidentemente, para conseguir ter resultado mais rápido. Qual é o efeito colateral da falta de motivação das pessoas? O efeito colateral, na maioria das vezes, é a falta de consistência e continuidade. Então, estudar vez ou outra, né? Estudar dia sim, dia não, dia talvez, quem sabe um dia, e estuda e para. Isso é pior do que a pessoa que está estudando com consistência, mas está estudando errado, vamos dizer assim. Porque o nosso cérebro, ele tem capacidade, e ele tem capacidade finita de armazenamento de informação e ele esquece. Ele elimina memórias, ele esquece das coisas. E ele esquece do quê? Ele elimina memórias que ele julga não serem importantes. E aí, o que acontece? Eu estudo, é como se eu estivesse enxugando gelo. Eu estudo, esqueço. Por isso que ter consistência é tão importante. Para ter consistência, muita gente fala assim, eu acabo me desmotivando. O que levou a pessoa a se desmotivar? Porque motivação é motivo da ação. Aí, quando eu falo de confundir motivação com inspiração, é aquela coisa de, muitas vezes, a gente acordar inspirado para estudar. Eu acordo, nossa, eu assisti o podcast da Vânia, da Nação Fluente, com a Yara lá, elas bateram papo, eu acordei, fiquei super inspirado para estudar. Ótimo, beleza. Isso é legal, isso é bacana, é válido. Mas não é a inspiração que faz a pessoa ir do começo até o final. E a motivação, eu costumo falar que ela é uma porta que abre por dentro. A abertura dela é por dentro. Por isso que a inspiração é diferente, porque normalmente a inspiração vem de fora. Eu vejo alguém falando inglês, eu fico inspirado. Eu vejo a Vânia dando algum testemunho de algum aluno ou da história dela, eu fico inspirado. Se ele conseguiu, eu consigo também. Isso inspira, mas não motiva. E aí, entendendo que motivação é motivo da ação, a gente precisa ir para os próximos passos para entender como é que eu crio, então, esse motivo da ação. A gente já falou várias coisas nos episódios anteriores que vale a pena conferir, mas tem mais coisa aí que dá para a gente dar de dica também para galera, para ajudar a galera. Então, teria uma forma correta de você começar, então, para que você consiga manter essa motivação ao longo do tempo? Existe, o que eu faço? Qual que é o primeiro passo nessa jornada? Tipo, qual que é a diferença de quem continua motivado e de quem desiste no meio do caminho? Uma coisa que eu gosto bastante de trazer por que eu coloquei neurociência dentro da metodologia? Porque se a gente está falando de adquirir uma habilidade cognitiva, a gente precisa entender, então, como é que o nosso cérebro aprende, como é que o nosso cérebro absorve, como é que o nosso cérebro funciona. E aí, quando eu trouxe essa questão da neurociência para dentro da metodologia, a gente consegue entender alguns efeitos do nosso sistema cognitivo e meio que hackear esses efeitos. Vem de fábrica essas coisas, essas nossas características, elas vêm de fábrica. E uma das características que vem de fábrica de nós, seres humanos,
evolutivos que, na verdade, nos últimos milhões de anos evoluímos muito pouco, é que nosso cérebro, ele busca incessantemente duas coisas. A nossa vida, ela gira 100% do tempo em torno destas duas coisas. A busca insana por prazer e a evitação de dor, de sentir coisas que são doloridas e desconfortáveis. E sabendo disso, tudo que eu faço o tempo todo, ou é para buscar prazer, eu estou tomando esse café agora, assim, eu estou buscando prazer de uma forma tão intensa e evitando a dor, porque senão eu estaria dormindo aqui agora. É só um exemplo, brincadeiras à parte, mas a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente evita a dor e busca prazer. No caso do inglês, como é que eu evito a dor e busco prazer? Bom, no caso do inglês, eu posso buscar o prazer, por exemplo, quando eu chego em casa super cansada depois de um dia muito intenso de trabalho e eu sei que eu precisaria estudar, eu vou buscar o prazer através de atividades que vão me proporcionar o descanso. Eu vou assistir televisão, vou ficar no celular. Eu estou buscando prazer. Então, estou deixando de estudar porque eu quero fazer alguma coisa que me proporcione prazer. Evitar a dor. Por exemplo, quando eu sei que eu tenho que ir para uma reunião de trabalho e eu não quero entrar muda e sair calada, eu queria falar, mas aquilo vai ser muito desconfortável para mim. Usar o inglês no trabalho vai ser muito desconfortável para mim, porque tem os outros colegas, tem o medo do julgamento, medo de errar, tudo aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Então, eu vou fugir da reunião. Eu vou fingir que o invite da reunião não chegou, caiu no spam, eu vou pedir para alguém ir para mim, eu vou fugir daquela situação de dor. Então, entendendo que a todo momento a gente está buscando prazer e evitando dor, e sabendo que é isso que vai motivar a gente para fazer as coisas, qual é o próximo passo? Hackear isso. Como é que eu pego, então, sabendo que eu sou assim, como é que eu hackeio esse sistema para ter prazer no inglês e para não evitar a dor? Transformar a dor em um prazer, já que a minha motivação principal é a busca pelo prazer. Como é que eu transformo essa dor em algo prazeroso? E como é que eu transformo algumas coisas do meu inglês, como é que eu torno coisas que já são prazerosas ainda mais prazerosas? Óbvio que não vai ser 100% prazer o tempo todo, não vai ser 100%, não tem isso, a gente já até falou num dos episódios, não vai ter esse tipo de prazer o tempo todo. Aí entra aquela consciência de que adulto faz o que tem que fazer, não faz o que quer, que é adolescente que faz o que quer, mas eu estou fazendo consciente de que, ok, eu estou enfrentando essa dor, mas é porque é assim que meu cérebro funciona. Eu estou consciente de que é assim que eu funciono, então se eu sei que é assim que eu funciono, eu pelo menos saio do piloto automático de ficar falando, eu não tenho motivação para estudar, não tenho, entendeu? Uhum. E de repente focar nessa questão do prazer. Por exemplo, se a gente trouxesse, você contou pra gente alguns dos seus erros, alguns dos acertos nessa trajetória de aprendizado. Se você pudesse trazer um exemplo do seu aprendizado, o que é que você conseguiu fazer para hackear esse sistema? E o que é que você fez na sua realidade? E aí é engraçado que isso entra numa outra coisa que a gente falou no episódio anterior de um dos inimigos, que um dos inimigos ele é o hiperrealizador. Esse inimigo ele busca constantemente conquistas. Ele gosta de desafio, ele gosta de disputa, ele gosta de conquista. Sabendo desse inimigo, e a gente explicou no episódio anterior o problema disso, né? Que as pessoas que estão ouvindo agora falam, qual o problema disso? Tem problema, assiste o outro episódio. Isso aí, assiste lá que tá muito bom. Mas olha como que é, olha como a gente usa as nossas falhas, quando a gente tem conhecimento de como funcionam as coisas, a gente tem como usá-las ao nosso favor. E aí entra uma outra coisa também que na neurociência é a questão do sistema de recompensa, que é um tema que é o tema que eu mais amo. Tem alguns temas da neurociência que eu amo. Esse é um dos que eu mais amo, que é entender como é que funciona o sistema de recompensa. O cérebro, ele
funciona de uma determinada forma e determinadas ações produzem hormônios que fazem com que a pessoa tenha aquela sensação de recompensa, e essa sensação de recompensa que o cérebro faz produz hormônios que faz a pessoa querer mais daquilo. Sabendo disso, e sabendo que eu preciso do inglês e que o meu cérebro funciona baseado em ele quer recompensa o tempo todo, e é recompensa de curto prazo, porque as pessoas podem falar assim, o estudar o inglês por estudar já é uma recompensa, porque lá na frente eu vou poder ter fluência, melhores cargos, e tudo isso já é recompensa. Legal, ótimo, é o seu lado racional explicando para você. Ótimo, perfeito, você está 100% correto. Só que no meio do caminho tem um negócio ali que às vezes funciona que não está muito no controle da sua mão, não, que é um negócio chamado cérebro. Então você tem que entender que ele quer recompensa no curto prazo, não é no longo prazo. E aí como que eu dou essas recompensas a longo prazo? Buscando o prazer para gerar motivação. Você quer ver um exemplo? Gamificação. Tem um aplicativo super famosinho, que é o Duolingo, que a galera... quase todo mundo conhece esse aplicativo. É um aplicativo para aprender idiomas. E ele é tão eficiente, ele foi um dos primeiros aplicativos nesse sistema, nesse modelo de gamificação, né? Depois vieram vários. Mas ele é tão eficiente, não é nem porque a corujinha, tem uma corujinha lá que ela fica ameaçando a pessoa, né? Você não vai estudar, não? A gente faz até uns notificações o dia inteiro. As notificações, A gente faz até umas brincadeiras com a corujinha. Por que ele é tão eficiente? Porque ele foi desenvolvido justamente pensando nesse processo nosso cognitivo de busca por recompensa. Então, ele é todo feito, todo desenvolvido para você ter a sensação de que você está ganhando alguma coisa, de que você está obtendo avanços em alguma coisa. Então, isso é... E essa sensação de essa percepção de progressão é uma das formas que a gente hackeia esse sistema para ter mais motivação. Porque quando eu tenho percepção de progressão, de evolução, é inevitável eu querer mais daquilo. E para o inglês é muito louco, porque, por exemplo, a pessoa que cuida de um jardim, ela tem prazer em, ao final do dia, da semana, sei lá quando, ir lá e colher algumas flores daquele jardim. Ela produziu, ela tem a percepção tátil, ela é totalmente tangível o fruto do trabalho, a percepção do que aquele trabalho gerou para ela. E tantos outros. Uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de ver a família reunida na mesa, se alimentando, comendo a comida que ela cozinhou. Por que isso dá tanto prazer? Porque quem gosta de cozinhar, quem gosta desse tipo de coisa, a pessoa ela é viciada, ela vê receitas, ela faz cursos, ela assiste MasterChef, ela ama isso, ela ama essa sensação, isso dá prazer para ela. Por quê? Porque é muito tátil, é muito simples de perceber o fruto daquilo que ela está fazendo. E para o inglês? Porque para o inglês parece que a gente só se lasca, né? Estuda, e você não tem... se você não criar, porque é aí que vem, né, a intencionalidade da coisa. Se você não criar algo tátil, algo tangível para o inglês, para que você não está vendo? Você não está vendo concretizado o fruto do teu esforço. É difícil ter motivação, assim. E aí é por isso que a gente trabalha, no caso do exemplo do game, né, que eu falei, do Duolingo, ele tem lá as premiações dele lá, você vai fazendo, vai avançando, e aí você compartilha nas redes sociais, você tem os amigos, enfim, vira uma disputa, né? Às vezes disputa com você mesmo para você ter aquilo. Ok, mas não é suficiente, né? O Duolingo ele é um aplicativo maravilhoso, mas ele é um aplicativo de input. Aplicativo que você vai ler, você vai ouvir. Tem até algumas coisas de reconhecimento de voz lá para você falar, mas não é conversação. Você não está conversando com ninguém. Né? Então, você precisa criar essas metas para você ter percepção de evolução. Chegou... vamos supor, você está assistindo esse episódio hoje. O que precisa ter acontecido em uma semana para você sentir que você progrediu? Aí você desenha isso na tua cabeça. O que tem que ter acontecido em uma semana para você sentir que você progrediu? Imagina que você pense que em uma semana você quis ler 10 páginas de um livro.
Tá vendo como é totalmente tangível? 10 páginas de um livro. Se eu pedir uma foto disso para você, você tem como me mandar. É totalmente tangível. E essa definição dessas micro conquistas, quando você chega lá, é o que faz você, beleza, quero mais disso. E continuar, e continuar, e continuar. Você trouxe o exemplo da gamificação, do Duolingo, você falou que é algo complementar. Então, você pode trazer como uma opção para o seu dia a dia. E também, a gente comentou em outros episódios, a importância de trazer os hábitos que vão fazer com que você tenha contato com o inglês. E aí, para as pessoas que estão em casa, o que você indica? Olha, o que dá para fazer hoje, sei lá, a partir de amanhã? O que você pode trazer para o seu dia a dia para que você tenha contato com o inglês nessas 4 etapas aí que você está passando para a gente? Como eu posso fazer assim a partir de amanhã, na prática? Pega papel e caneta e escreve. Desenha uma escada com 3 degraus e escreve. Do lado do primeiro degrau, vergonha na cara. Do lado do segundo degrau, alvo. Terceiro degrau, extraordinário. São 3 passos, 3 degraus que você vai fazer nos próximos 7 dias. Você pode até dividir esses degraus em 2 dias cada um. Não tem problema. São pequenos passos, pequenas coisas que você vai fazer nos próximos 7 dias. Para as 4 habilidades. Vamos pegar o degrau vergonha na cara. O vergonha na cara é aquela... Muito bom esse degrau. Não, é aquela coisa que é absurdamente fácil de fazer. É aquela coisa que é muito fácil, só depende de você fazer. Um exemplo de vergonha na cara. Super simples. Vamos dar um exemplo em cima do nosso meetup. Em cima dos nossos meetups, as nossas reuniões de conversação. Quem está assistindo aqui pela primeira vez, a gente primeiro assiste todos. Primeiro, dá um like nesse vídeo. Boa. Né? Dá um like nesse vídeo. Compartilha. Já compartilha, comenta, dá sinal de vida aí. Bom, enfim. Todos os nossos episódios aqui, a gente está comentando sobre várias coisas para você desenvolver sua fluência, e uma delas é um projeto gratuito que a gente tem, que é o Meetup. São encontros mensais onde eu e mais 9 pessoas passamos 1 hora conversando em inglês de uma maneira super divertida. No YouTube tem as reprises dos últimos eventos, você pode assistir para ver como é que é e participar gratuitamente. Então vamos pegar esse exemplo. Você nunca ouviu falar de Meetup, nunca participou de um Meetup, vamos supor que esse seja o nossa meta. Vergonha na cara, entra no site e se cadastra. Seria, sim, simples, é absurdamente simples. Sim. Você faz isso agora. Tipo, minimiza, não minimiza não, termina de assistir o vídeo. Assiste, cadastra, entra no site e se cadastra para receber o link do evento. Mais uma tarefinha vergonha na cara. Assiste algum reprise para você ver como é que é. Para você poder... não ficar assustado. Ai, meu Deus, como que será que é? Como é que está? Tudo lá gravado. Você vai ver que é super divertido. Então, são 2 coisas, tarefa vergonha na cara, assim, sabe? Tarefa-alvo. A tarefa-alvo pode ser, durante uma semana, eu vou ler 15 minutos, vou ouvir 15 minutos, vou tentar escrever 15 minutos e conversar 15 minutos. Durante uma semana, essa é a alvo. Eu estou dando 15 minutos, mas pode ser menos, pode ser mais. Cada um vai ter a sua realidade. Vê quanto tempo você tem disponível na semana e coloca isso como alvo. Ah, mas o que eu vou ler, o que eu vou ouvir? Pega um TED Talk, por exemplo. Entra no YouTube, digita lá TED Talks, baixa um TED Talk. Baixa, né? Tem o aplicativo do TED Talk que você consegue baixar o áudio e tudo mais. Lá também tem a transcrição do vídeo. Então, você vai estar ouvindo, você vai estar lendo. Aí, depois, você pode escrever um resumo do que você aprendeu sobre o episódio do TED Talk. E depois, você pode gravar um áudio explicando o que você assistiu. Por exemplo, grava um áudio para algum colega ou grava o áudio para você mesmo. Não manda para ninguém. Apaga esse negócio do celular. Nossa, depois ninguém vai ficar... Faz no banheiro, escondido, no escuro. Ninguém vai ficar sabendo. Mas aí você praticou as 4 habilidades do inglês de uma maneira muito simples. E pegando um TED Talk de um assunto que você goste, de um assunto que você entenda, que você domine, ou que simplesmente você tenha curiosidade de saber. Você já, na tarefa-alvo, praticou as 4 habilidades de uma maneira
simples, de uma maneira... não tô falando que é fácil, porque se fosse fácil já tava todo mundo fluente, mas é simples de ser executada, tá? E a tarefa extraordinária pode ser, por exemplo, pegar alguém que você conhece e ligar para essa pessoa e conversar com ela. Falar, escuta, eu assisti um episódio aqui de 15 minutos de um TED Talk, uma palestra, e eu fiz uns exercícios aqui e eu queria conversar com você sobre esse tema. Em inglês. Sim, 5 minutinhos de conversa. Só pra você ver, manda o link, assiste aí, vamos conversar 5 minutos. 5 minutinhos de conversa, assim, com uma pessoa que seja fluente. A mágica é que esses 5 minutos vai virar meia hora. Isso vai acontecer, é uma praga que eu jogo na pessoa. É uma praga do bem. Vai ser muito legal. E aí você vai ficar com aquela sensação, caramba, eu conversei em inglês, eu falei, eu consegui. Então, e o extraordinário, ela é mais desafiadora mesmo, porque ela é extraordinária. Faz essas 3 coisinhas durante uma semana, faz durante 2 semanas e coloca depois como meta uma outra extraordinária vir no Meetup. Porque você já vai estar se sentindo muito mais confortável. Porque, afinal de contas, nas últimas 4 semanas, 3 semanas, enfim, você praticou a conversação de uma maneira espontânea com alguém. Sim. Entende? E aí, isso é... Assim, é uma maneira muito simples de você... Na hora que você desligar o telefone, na hora que você terminar, sair do Meetup, desligar lá a live e você vê a sua gravação e você vê... Caramba, fiquei 1 hora conversando em inglês com 10, né? Porque eu vou estar lá também. 9, porque a pessoa sou eu e mais 9 pessoas. Com 9 desconhecidos. Eu fiquei falando inglês. Cara, isso dá um prazer, dá uma sensação de realização tão gostosa que isso que vai acabar gerando mais motivação. Você fala, não, agora eu quero fazer mais. Só que agora eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Né? E aí isso vai gerando a motivação. Precisa ter percepção de progressão. Sem percepção de progressão, dificilmente a pessoa vai ter motivação. Certo. E um outro ponto que você já trouxe em outros episódios, que é de você reavaliar o seu mês. Então, você passou por todo esse processo, chegou no final do mês, você olha, o que eu posso melhorar aqui nesse mês? Quais hábitos eu posso trazer para a minha rotina? Quais eu posso eliminar? Então, eu acho que é essa questão de observar o que é que você pode melhorar. Pelo menos uma vez na semana, no mês, depende de cada pessoa, né? Eu acredito que fazer essa reavaliação também ajuda bastante na questão da motivação. O que você acha? Não, total. E entra o terceiro e último ponto dessa questão do sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa... E aí o nome é exatamente esse. O sistema de recompensa do cérebro, ele busca o tempo todo evitar a dor, obter prazer, para ele ter recompensa de curto prazo. Sabendo disso, eu crio micrometas que me deem percepção de progressão e eu também me recompenso ao realizar essas micrometas. Então, a gente desenhou a escada, 3 degraus. Vergonha na cara, alvo extraordinária. Quando eu atingir o degrau, quando eu subir o degrau, vergonha na cara, qual vai ser a recompensa que eu vou me dar? Aí as pessoas que se sabotam vão pensar assim, pô, a minha recompensa já é o fato de ter feito o que eu tinha que fazer, né? Não, resposta errada. Não, você tá ignorando como o teu cérebro funciona. Não, cara, como é que era o nome daquela brincadeira? Os meninos estão aí. Qual é que é o nome daquela brincadeira que você põe o braço assim, fica um tentando fazer assim? Queda de braço? Então, você vai estar tentando fazer isso com o seu cérebro e você vai perder 100% das vezes. Se você não entender como é que ele funciona, aí entendendo que ele funciona dessa maneira, buscando prazer, evitando dor. Peraí, você quer prazer? Vem cá. Vou te dar. Legal. E aí, cada um dos degraus define uma recompensa, mas define e se recompensa. Porque se você definir a recompensa e não se recompensar, o cérebro vai entender, por padrão de repetição, que você fica enganando ele. E aí ele vai falar, não, eu já entendi como é que ela funciona aqui. Eu já entendi essa trilha, essa sinopse aqui, tá gravadinha aqui no meu cérebro. Esse caminho você não me engana mais. E aí, quais seriam as recompensas, né? Vamos lá, tá? Vamos dar um exemplo
A gente estava falando de chocolate agora há pouco, né? Vou pegar você, vamos dar um exemplo. Vamos supor, os 3 próximas semanas você vai ter 3 metas, vergonha na cara, alvo e extraordinária. Quando você atingir a meta vergonha na cara, você vai comprar um bombom do mercado. Qualquer, não vou ficar falando marca, né? Um bom, porque senão depois eu sou cancelada aqui na internet. Não dá você nada, vai comprar um bombom no mercado. Aquele, sabe quando a gente vai no mercado, na fila do caixa e tem aquelas coisas tentadoras pra gente? Então você vai comprar um bombom. Tá, um sonho de valsa, vai. Beleza, vamos jogar. sonho de valsa. Você vai comprar um bombom no mercado. Quando você atingir o seu degrau alvo, você vai pro shopping e vai comprar um bombom da Copenhagen. Ó. Porque é o alvo. Entendi. É o alvo. É importante, é uma meta importante. Ele é o alvo. Ele é tipo assim, é a meta, é o alvo. Vergonha na cara é vergonha na cara, né? Já era pra ter feito. Mas mesmo assim, você vai se dar um bombom, um negócio, uma recompensa. Então, no alvo, você vai pra Copenhagen. É um bombom da Copenhagen, tá? Não vai comprar aquelas caixas, viu? É um bombom, vai. Falando marido aqui. E na tarefa extraordinária, Vânia. Isso que eu quero saber agora. Porque eu achei que era cacau. Aquelas agora estamos canceladas. Não. É alvo, né? É alvo. Na extraordinária. Na extraordinária, você vai... Você vai combinar com seu marido, vocês vão comer um fondue de chocolate suíço. Com frutas. Aí vai ser extraordinária. E aí... E Prometido. Então. E aí, o que acontece? Você ritualiza isso. Precisa ser com que frequência? Aí, gente, cada um, né? Cada um é cada um. Sim, eu gostaria que, pelo menos no começo, até você ter uma boa consistência, fosse com uma frequência maior. Até o cérebro começar a entender, e aí depois que entra no piloto automático, que entra na questão do hábito dos estudos, fica mais fácil. E ritualiza isso para, de fato, haver um momento para recompensa. E você vai comer o bombom no carro, na hora que estiver voltando para casa do supermercado? Não. Você vai levar esse bombom para casa e vai comer ele a próxima vez que você for estudar inglês. Então, ritualiza os processos para que o cérebro comece a gravar essas sinopses e entender que, opa, peraí, se eu fizer isso, eu tenho... Gente, tem um monte de experimento com rato, né? Com animais, que você... Se fizer isso, tem esse resultado. Se fizer isso, tem esse resultado. Não estou comparando a gente com rato, não. Mas, né? Não sou eu que sou a cientista que fica fazendo laboratório com animal. Entendi. Eu só estou aqui para falar o que fazem. Mas é só um exemplo, brincadeiras à parte. E poderia ser com qualquer coisa. Pode ser com um vinho, com uma cerveja. Pode ser com um almoço, com uma brusinha no shopping. Enfim, pode ser com... Que fizer sentido pra você. Coisas que te fazem bem, a gente pode colocar assim, pegar coisas que te fazem bem, que você gosta, te trazem assim, te fazem feliz, né? Trazem prazer. Você acha que a gente pode colocar mais ou menos assim? Exato, exatamente. Né? E coisas simples, assim, do dia a dia, né? Eu gosto de dar exemplo com comida porque a gente comer gera prazer, né? Tem várias coisas que geram prazer. Comer é uma delas. Bom, já falamos aí sobre o porquê, então, em outros episódios do podcast, falamos da importância de você ter um porquê maior, de você definir esse porquê, falamos sobre prioridades também, saber quais são suas prioridades. E então eu queria falar com você, como que eu faço para definir o que é prioridade para mim? É a mesma questão de parar, sentar, escrever, o que é prioridade para mim? Para que a partir daí eu comece a realizar ali as tarefas. Como que eu faço a questão da prioridade? Essa pergunta é muito legal, porque a gente vai falar sobre priorizar os estudos no próximo episódio. Quem estiver por aí, não esquece que o próximo episódio a gente vai falar bastante sobre esse tema. Mas o mais importante é entender assim, que... E aí e é engraçado porque a questão de priorizar os estudos, a gente usa outras estratégias. A gente precisa entender se
nós estamos desmotivados ou a gente não está priorizando. E olha que louco, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. A motivação, normalmente, a falta de motivação, normalmente ela está atrelada, não é porque eu não priorizo os estudos, eu até priorizo, mas como eu não vejo resultado, não tenho percepção de progressão, eu não me mantenho motivado para fazer para continuar estudando. Esses dias eu conversei com uma pessoa no inbox e ela falou assim, eu estudei X anos em tal escola, estudei mais X anos com um professor particular, eu sinto hoje que eu tô no intermediário, eu sinto que eu não sou mais crua, não tô zerada, tô no intermediário, só que eu tenho a sensação de que eu poderia estar muito mais avançada, principalmente na conversação, porque eu sinto que na conversação eu sou básica, indo para intermediário, e no restante eu sou meio que intermediário, quase indo para avançado. E eu não tenho essa sensação, sim, olha só, eu não tenho essa sensação de que eu estou evoluindo mais. E eu estou começando a ficar desanimada e eu não posso, porque eu preciso do inglês para o meu trabalho. Então, é exatamente isso. Olha que doido. É a falta de percepção de progressão que gera desmotivação. A priorização é uma outra seara. A gente vai falar mais nos próximos episódios. No próximo episódio. Legal, muito bom. E, por exemplo, quero trazer para os seus alunos, que eu acho que é sempre bom, exemplos práticos. Você vê que muitas pessoas começam com esse entusiasmo, engajamento, e ao longo do caminho você vê que tem a diferença. As pessoas que continuam perseverando daquelas que não continuam. Se você pudesse falar qual que é a característica principal das que continuam, o que elas têm? Qual que é o diferencial dos alunos que se mantêm motivados ao longo do tempo? A água não bateu no bumbum delas. A gente falou esses dias. A falta, e é justamente por conta dessa temática, né? No episódio dos erros que eu cometi, lá dos 40 mil erros que eu cometi quando eu estava estudando inglês, uma das coisas que a gente comentou foi que eu tinha uma motivação fraca. E por que eu tinha uma motivação fraca? Eu percebo que isso acontece com muitas pessoas que eu conheço e com alunos que a gente atende. Porque a água não bateu no bumbum, no sentido de o inglês não é uma necessidade de sobrevivência, né? Como aconteceu comigo quando eu estava trabalhando no City, eu precisei falar inglês em situações bastante desafiadoras. Então, quem não está nesse cenário de, tipo, sobrevivência mesmo, e aí, eu não tô, Vânia. Eu trabalho numa empresa nacional, eu não uso inglês pra nada, eu não tô, e também não quero sair de onde eu tô trabalhando agora. Eu tô feliz lá. Então, como é que eu faço pra água bater no meu bumbum, né? Porque eu quero aprender inglês, é uma habilidade que eu quero dominar, porque eu não sei o dia de amanhã. Em primeiro lugar, só de estar pensando assim, você já tá acima da média, né? Já tá, nossa, outlier. Segundo lugar, criar eventos externos que façam com que você se coloque numa situação de água batendo no bumbum. Por exemplo, se expor em situações como meetups, que a gente já falou aqui, conversas em grupo. Hoje, com a internet, não tem como dar mais essa desculpa. E depois, né, infelizmente, da pandemia, que tudo virou online, tudo virou, vamos fazer uma conferência, vamos fazer um Zoom, né? Fazer um Zoom virou verbo, né? Fazer um Zoom, o que é isso, né? Não tem mais essa discussão, não tem mais, antes eu concordava, realmente é difícil. É difícil você estipular metas para você ou situações para você em que você se coloque numa posição de água batendo no bumbum. Mas hoje em dia dá. Dá e muito. Tem um negócio que eu lembrei agora, muito legal. Tem os sites. Caramba, eu não vou lembrar agora o nome do site, mas eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Caramba, mas eu não quero deixar de dar essa dica por não lembrar o nome do site. Site de eventos. Eventos que acontecem, e aí tem no mundo todo. Uhum. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Eventos mesmo. Alguns eventos, eles são só
pessoa apresentando alguma coisa, né? E outros eventos você pode participar como participante também. Por exemplo, eu quero fazer um treinamento. Esses dias eu estava vendo um treinamento de tecnologia para aplicativo para educação. Ia ter um evento nesse site, um site de eventos que acontecem no mundo. É tipo evento online que você compra ticket, sabe? Eu esqueci o nome do site, mas enfim. Eu coloco na descrição do vídeo. Lá tem evento que acontece no mundo todo. E às vezes é gratuito, mas, pô, às vezes você vai pagar lá. São eventos baratos. Às vezes você vai pagar, sei lá, $20, $30 para participar de um evento que está acontecendo na Califórnia. E você vai ter oportunidade de conversar com pessoas de outros lugares do mundo. Esse tipo de coisa é muito legal. Você faz o curso, faz o evento, aprende alguma coisa, seja lá o que for que você queira aprender. E ainda se coloca numa situação de estar usando o inglês na vida real. Tá vendo? Você não precisa estar trabalhando numa multinacional, não precisa estar com a faca no pescoço, tendo que participar de reuniões. Você pode fazer isso sem esperar a dor chegar. Sim, nossa, muito, muito bom, muito interessante. Vânia, a gente tá falando muito sobre a questão profissional e eu acho que uma coisa que traz motivação pra gente é ter consciência dos benefícios que aquilo vai gerar pra gente. E aprender inglês, a gente sabe que tem muitos benefícios, mas a gente tá falando muito sobre comportamento, né? Habilidades comportamentais. Eu queria saber de você, o que o inglês, aprender inglês, trouxe pra sua vida pessoal? Quais benefícios aprender inglês traz pra nossa vida, de uma forma geral? Faz tempo que faz tempo, né? A gente tá gravando os podcasts e eu tenho muita história para contar. E faz tempo que eu tô esperando um gancho para contar essa história. Boa. Chegou o momento, então. E tem tudo a ver com que você... Não é só... Vamos lá, né? Não é só pessoal, mas tem muito cunho pessoal. Quando eu fui para Londres... em vários momentos, eu participei de muitos meetups e fiz amizade com muita gente. Eu viajei muito, ia em museu, enfim, eu quis usar todo o tempo possível, imaginável, para estar imersa em várias coisas do cotidiano, do dia a dia, até porque eu tinha planos de me mudar para lá, né? Esse era um dos planos. Vou emigrar, né? Enfim. E eu conheci muita gente. E nessa de conhecer muita gente, teve uma vez que eu fui ao museu, em Cambridge. Tava eu e uma turca. A gente tava saindo do museu, descendo umas escadas, assim, e a gente parou para tirar foto. Aí, uma tirou a foto da outra, e de repente apareceu um rapaz e perguntou, um indiano, vocês querem que eu tire foto de vocês? Aí, sim, queremos. E aí também, obviamente, que ele queria que tirasse foto dele, né? Uma mão lava a outra. É sempre assim, né? É claro. Mas ali ele foi super simpático e a gente começou a conversar. E como o museu estava fechando e o nosso trem de volta para Londres ia demorar um tempão ainda, a gente ia tomar um café, fazer alguma coisa. E a gente começou a conversar e eu falei assim, a gente está indo tomar um café. Então tava uma brasileira, um indiano e uma turca. Todo mundo falando inglês. E a gente foi tomar um café e esse cara, ele fazia faculdade, conversando, a gente ficou conhecendo. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Você mora, né, quanto tempo aqui e tal? E ele estava fazendo faculdade de... agora eu não vou lembrar qual era o curso que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo na Universidade de Greenwich. E, inclusive, ele me levou na universidade outro dia para conhecer. Foi muito legal, cara. Cara, como é diferente as universidades. Nossa! A gente entrou na sala lá do professor. Ele me apresentou o professor dele. Cara, foi genial, assim, foi muito legal. Mas nesse dia a gente estava conversando, né, se apresentando e tal. Tanto que depois a gente trocou telefone, saiu outras vezes. Foi com ele que eu fui no parque para conhecer lá a linha do meridiano de Greenwich. Enfim, foram assim, vários dias com experiências fantásticas. Tudo pessoal, certo? Mas assim, o fato de você saber inglês te trouxe essas oportunidades, né, de experiências. Não, e a outra menina que estava com a gente, a turca também, era uma... Cara,
um amor de pessoa, assim, sabe? Foram amizades. Estou contando essa história, mas teve muitas histórias parecidas com essa. Beleza. Saímos, voltamos para Londres e depois mantivemos contato, fizemos várias coisas juntos. E depois voltei para o Brasil. Ele ficou um tempo lá, depois voltou. Ele foi para Dubai, depois ele ficou um tempo em Dubai. E a gente até hoje a gente se fala. Isso foi 2014, 15. Até hoje a gente se fala no WhatsApp. Pergunta como é que tá. E quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer os meus estudos de coaching, que eu queria aplicar coaching para idiomas, ele ficou sabendo e ele falou assim, poxa, eu tô louco para contratar um coach. Eu falei, sim, é mesmo? Eu quero muito fazer uma transição de carreira, eu não tô muito contente e eu tô me sentindo meio perdido agora, terminou a universidade e eu tô meio assim, não sei o que eu faço, não sei o que, a gente conversando, eu falei, o coaching é uma ótima metodologia para te ajudar a trilhar passos para transição de carreira. Aí ele falou assim, você não quer ser minha coach? Aí eu falei, caraca... Eu fiquei chocada, assim, isso foi pelo WhatsApp. Eu fiquei, assim, várias horas lendo a mensagem, abismada, impressionada. Eu fiquei... Por quê? Porque naquela hora caiu uma ficha pra mim, que eu podia atender qualquer pessoa do planeta Terra. Nossa, é verdade, é verdade. Eu falei, porque nessa época, a minha cabeça estava na construção da nação fluente. Eu não pensava em outra coisa, eu não queria fazer outra coisa, eu só... 100% da minha energia estava para isso. Tanto que eu falei para ele, falei assim, não, porque eu tô agora no início da construção da minha empresa e eu mal tô tendo tempo para comer. Então, eu não vou te atender agora, porque eu não posso... Eu sou uma pessoa que eu sou de foco definido, assim. Eu não gosto de dividir o meu foco em várias coisas. Mas eu posso te indicar alguém que eu conheça. Aí foi muito engraçado, porque depois que eu falei isso, eu falei, cara, quem é que eu conheço que eu vou indicar pro cara que fala inglês? Eu falei, pra que eu fui falar que eu vou indicar alguém? Enfim, no final das contas, acabei encontrando uma colega do Rio de Janeiro que fez formação comigo, que era fluente em inglês. Falei, cara, é isso, vou te passar o telefone dele, você vê aí com ele e tal. Só que nessa hora caiu uma ficha enorme para mim, de que aquele contato pessoal que eu tive naquela escada do museu em Cambridge, aquele café que a gente tomou e as amizades que a gente fez e tudo aquilo que aconteceu, e obviamente porque eu falava inglês, e depois ele me fazer essa pergunta e eu falar, cara, eu posso atender qualquer pessoa do planeta Terra, eu não tenho limitação, não preciso atender brasileiro que não sabe nem o que é coaching e fica falando mal de coaching, né? Porque brasileiro é assim, não sabe nem o que é, nunca fez, sabe nem se é de comer ou de beber e fica falando. Tudo bem, tem um monte de coach que nem é coach, que é um bando de profissional. Mas isso para toda ruim, profissão, tem profissional bom e ruim. Mas o problema do brasileiro é que ele nunca nem fez um processo de coaching e fica falando o que não sabe, né? E eu falei, cara, e é diferente, né? Na Europa, nos Estados Unidos é diferente. A galera tá muito acostumada, talvez porque ela tenha menos picareta, né? Pode ser por isso. Mas, enfim, a metodologia não deixa de ser eficiente porque existe pessoa de mau caráter. Metodologia é uma coisa, ser humano é outra, né? Mas fecha parênteses aqui, só um desabafo, #desabafo. E quando eu vi isso, eu falei, cara, porque é muito consolidado lá. Eles procuram muito o profissional para fazer metas e objetivos, né? E eu falei, meu Deus do céu. Então, respondendo, né? Isso é uma história, porque se eu for ficar contando um monte de história aqui, é uma história que responde a tua pergunta. O que o inglês mudou na sua vida pessoal? É uma das. São muitas oportunidades, aumenta as possibilidades e tira os limites, né? Eu acho que é muito por aí. Você acaba tendo muito mais, como você falou, experiências únicas que você teria perdido se você não tivesse o inglês. Você não teria vivido tudo isso se você não soubesse falar inglês. Então, é algo que realmente transforma a vida e todo esse método que você traz transforma também o nosso pessoal, a nossa personalidade, para que a gente também aprenda, de repente, outra língua, aprenda outras habilidades. Então, eu acho que é uma técnica, é um processo que ajuda a desenvolver várias áreas. Se a gente quiser aprender uma coisa nova, a gente pode usar também essas técnicas e esse método para outras áreas da nossa vida, né? Com certeza.
Tanto que assim, quando o aluno ele chega na meta dele com a gente, normalmente o que eles costumam falar é exatamente isso. Vânia, quando é que você vai colocar o espanhol? Tá aí, é isso, porque... Quando você vai colocar o espanhol? Eu falo, gente, calma. Não, e de qualquer forma, acho que a pessoa já tem mais facilidade, porque ela já passou por esse processo. E aí ela vai ter muito mais facilidade de aprender um segundo, terceiro, quarto idioma. Então, com certeza. Vale muito a pena. Com certeza. Bom, então, para finalizar aqui o vídeo de hoje, quero que você deixe uma mensagem final de motivação para quem tá aprendendo inglês. Acho que eu vou finalizar com uma frase. A motivação é uma porta que abre do lado de dentro. Não queira buscar motivações externas. Esse vídeo aqui ou qualquer outra história ou exemplo pode te inspirar. E é bom, inspiração também é importante. Mas o que vai fazer você estudar e fazer as coisas é a motivação. E ela é de dentro para fora. A maçaneta tá do lado de dentro. Então vai lá, procura do lado de dentro quais são as suas fontes de prazer, quais são as suas fontes de dor e faz tudo que a gente deu de dica aqui, de orientação de estratégia ao longo desse episódio, que com certeza absoluta tua motivação vai para outro nível. E aí o resto é consequência. Muito bom. E se você quiser manter a sua motivação, a sua inspiração, a sua motivação, continue acompanhando a gente aqui no podcast, porque, olha, tem muito conteúdo. Coloca aí enquanto você estiver arrumando a casa, lavando a louça, lavando roupa. Coloca no dia a dia, traz como hábito, vai ajudar aí para que você consiga chegar na fluência. Então, é uma ferramenta muito boa, gratuita, disponível para você. E também tem o blog, tem o canal, acompanha lá Nação Fluente e as redes sociais também. Estaremos sempre aqui. Beijo pra você e tchau, gente. Tchau, gente.